Fala galera, aqui é o Marcelo e sejam bem-vindos de volta a Batcaverna. E o Batman e a Mulher Maravilha fazem parte da trindade da DC. Os dois também são membros fundadores da Liga da Justiça e eles vêm de mundos completamente diferentes. Mas apesar de eles terem essas origens muito diferentes, eles sempre costumam interagir em histórias da Liga da Justiça. E em alguns momentos rolou um romance entre eles nos quadrinhos, filmes e, mais especial, no desenho da Liga da Justiça. Pois é, assim como nós fizemos com aquele vídeo especial lá fazendo um resumo do relacionamento do Lanterna Verde e da Mulher Gavião, hoje nós vamos ver como que se deu esse romance aí, esse flerte do Batman com a Mulher Maravilha, que de fato aconteceu em diversas mídias aí da DC e principalmente ali nós vamos focar no desenho da Liga da Justiça. E tudo isso depois da abertura. E galera, antes de começar o assunto principal desse vídeo, já vai deixando aquele bate-like e também aquele bate-comentário, porque isso ajuda bastante esse vídeo. Então já deixa aqui nos comentários se você shippa esse casal, se o Batman e a Mulher Maravilha tem que ter romance, não tem que ter, coloca aqui nos comentários. E dado esse recado, antes da gente começar a ver mais específico ali aquela relação do Batman e da Mulher Maravilha no desenho da Liga, é bom a gente rever que esse romance na verdade começou bem lá atrás nos quadrinhos. Esse flerte aí entre os dois já rola há bastante tempo. A primeira vez que a Mulher Maravilha se apaixona pelo Batman é na revista dos Bravos e Destemidos número 78, de 1968. Nessa história, a Diana e a Batgirl originalmente fingiriam brigar pelo Batman para enganar o vilão Cobra Venenosa. Contudo, a Mulher Maravilha, veja só, acaba se apaixonando de verdade pelo Bruce após beijar ele, que era pra ser de mentirinha. E depois dessa primeira história que juntou os dois, eles até que demonstraram interesse um pelo outro e até tentaram namorar. E isso foi acontecendo então nas páginas aí dessa revista do Bravos e Destemidos. E lembrando que nessa época nos quadrinhos o Steve Trevor já tinha morrido, então a Diana ali tava solteirona mesmo. Contudo, no geral dos quadrinhos, o Batman é retratado como inicialmente indiferente à Mulher Maravilha, que também não gosta dele por causa do seu comportamento rude. Os dois, no entanto, passaram a se respeitar com o tempo, admirando suas habilidades e contribuições para a Liga. E isso é o que mais ou menos acontece num quadrinho clássico que envolve os dois, que é o Batman, Superman, Mulher Maravilha, Trindade, lançado em 2003. Essa história retrata o primeiro contato desses três heróis, antes da formação da Liga da Justiça. Tem um momento muito lembrado nessa HQ, onde o Batman vê a Mulher Maravilha pela primeira vez. Ele está na Ilha Paraíso, e o morcegão fica tão perdido na beleza da Diana quando ele a vê, que ele acaba beijando ela. E para quem sabe como são os costumes das Amazonas, isso rende um belo socão no Batman em resposta. E como estragar uma primeira impressão, Mas foi numa revista da Liga da Justiça chamada JLA de 1997 que o romance desses dois realmente teve mais desenvolvimento. E em nenhuma outra mídia, talvez só o desenho da Liga que a gente vai ver daqui a pouco, rolou tanto chip aí entre a Diana e o Bruce. Os dois tinham alguns flertes ao longo da revista. Contudo, chegou um momento numa luta em que o Batman teve que beijar a Diana, e isso acabou mexendo bastante com os dois. E esse romance teria um ponto final no número 90 dessa HQ, quando a Diana resolve usar uma máquina do Caçador de Marte para analisar os seus sentimentos e buscar dentro dela se ela realmente ama o Bruce. Pois é, realmente rolou uma edição só para pôr aí um ponto final, nesse romance que estava rolando entre a Mulher Maravilha e o Batman. E é dentro dessa máquina bizarra aí do Caçador de Marte que a Diana então começa a ver várias possibilidades de futuros entre os dois e como que isso poderia funcionar. Em um deles, ela não envelheceu um dia, enquanto o Bruce já ficou todo velhinho e depois acaba morrendo. Em outra, ela se vê com um filho do Bruce. E no último, o Coringa mata o Bruce na frente dela, fazendo-a enlouquecer. São todas histórias bem interessantes, na verdade. E quando a Diana acorda de verdade dessa vez desses sonhos, o Bruce está esperando por ela. Depois dessa experiência e deles conversarem, eles concordam em permanecer como amigos. O potencial de grandeza e desastre é demais, e a Diana afirma que não está disposta a arriscar a amizade deles por um possível relacionamento. E
E essa história então da revista da JLA é uma das mais importantes entre os dois. Mas outra imagem que circula bastante aí quando o pessoal fala do romance do Bruce com a Diana é do Batman beijando a Mulher Maravilha durante o arco Noite Mais Densa, que rolou lá em 2010. Durante esse arco, a Mulher Maravilha foi capaz de resistir aos efeitos do Anel do Lanterna Negro, em parte pensando no Bruce. E aí rola esse momento aí dos dois se beijando. Contudo, é mais uma ilusão, um pensamento da Diana, já que nessa época o Batman estava morto, mas a memória dele ajuda a Amazona nesse momento, o que mostra que ela realmente tinha sentimentos fortes aí pelo morcegão. E esse romance entre os dois também costuma aparecer bastante em Terras Paralelas, ou em histórias de si, sendo mostrado como uma possibilidade do que poderia acontecer caso os dois fiquem juntos. No quadrinho do Injustice, o Superman é colocado em um sono mágico, onde o plano do Coringa falha em matar a Lois. E nesse sonho, o Bruce é casado com a Diana. Já na revista do Superman Batman Gerações 3, a Diana se casa com o Bruce Wayne, que é imortal, e fica com ele por mais de um século, antes de ter de voltar para a Ilha Paraíso. E por fim, em um spin-off da saga Metal, nós vemos um Batman e Mulher Maravilha de uma terra do multiverso sombrio se apaixonando enquanto lutam lado a lado contra o Ares. Só que a Diana desse mundo morre depois, e o Bruce fica louco após usar um novo capacete de guerra do Ares para matá-lo. E assim ele se torna aquele Batman do mal chamado de O Impiedoso. E para fechar essa parte ainda aí dos quadrinhos, teve mais um flertezinho entre os dois agora na fase do renascimento da DC, e que gerou uma certa polêmica aí de Batman e Mulher Maravilha. Isso porque parecia que o Batman, que na época ele estava prestes a se casar lá com a Mulher Gato, ele ia pular a cerca com a Mulher Maravilha, olha só. Isso rolou nas edições 39 e 40 da revista do Batman, onde o herói teve de cumprir, junto com a Diana, uma promessa que tinham feito para um ser de uma outra dimensão. E aí os dois passam um tempo equivalente a décadas nessa outra dimensão, enquanto eles ficam lutando com hordas e hordas de exércitos inimigos. E aí, pinta um clima e parece que vai rolar algo entre os dois nesse mini arco. Nessa época aí teve gente pegando tocha, saindo na rua aí, pra condenar o Batman, que não, ele tá indo casar com a Mulher Gato, como é que ele vai trair agora? Mas claro, a gente conhece o mundo dos quadrinhos e isso foi só pra gerar realmente aí uma polêmica, gerar engajamento do pessoal. Porque de fato não aconteceu nada depois ali no quadrinho. O Bruce e Diana até realmente pensam nessa possibilidade, mas na hora eles desistem de fazer qualquer coisa. Mas enfim, nós finalmente chegamos então no desenho da Liga da Justiça e Liga da Justiça Sem Limites. E foi aqui que realmente a maioria do público viu esse romance do Batman e da Mulher Maravilha pela primeira vez. Porque de fato rolou todo um clima entre os dois ao longo do desenho. E eu acho que foi esse desenho aí que realmente ajudou a difundir que esses dois poderiam ser um casal. E já na primeira temporada do desenho, rolam aí uns momentos e acontecimentos que ajudam a formar esse vínculo entre os dois e mostra que realmente eles se preocupam um com o outro. No episódio Corajosos e Ousados, depois que a Diana redireciona um míssil do Gorila Grodd para longe da cidade Gorila, ela se choca com ele. O Batman imediatamente corre em seu socorro, tentando retirar todos os escombros. E dá pra ver que ele fica mega preocupado. No entanto, a Diana, claro, tá tudo bem com ela. Mas ela percebe a sujeira e a lama nas mãos do Batman e vê que ele realmente se importou. E por isso, ela dá um beijinho na bochecha do morcegão, chegando a deixar ele até com vergonhinha aqui. E no episódio Fúria, a Diana resgata o Batman de uma morte certa, também demonstrando ter muita preocupação com ele. Mas é importante ressaltar aí que no começo do desenho, ela de fato teve romance, mas não foi com o Batman. E sim com o Steve Trevor, que geralmente é o par aí mais clássico aí da Diana. E isso rolou lá no final da primeira temporada do desenho. Nos episódios de Nos Tempos de Savage, a Liga volta no tempo, lá para a Segunda Guerra Mundial, para impedir os planos do vilão Vandal Savage. O importante é que aqui, a Diana encontra e se apaixona pelo agente Steve Trevor. E ao longo desses 3 episódios finais, eles têm todo um desenvolvimento, mas no fim, infelizmente, eles são separados pelo tempo e espaço. E no finalzinho, ela reencontra o Steve velhinho agora, no presente, encerrando esse romance dela. Mas o pessoal do desenho tava aguardando aí um grande acontecimento pro Batman e pra Diana no final agora da segunda temporada do Liga da Justiça. Sendo que nessa segunda temporada eles até dão uma dançadinha em um dos episódios e de novo fortalece esse vínculo deles. Mas durante esse final da segunda temporada, o Bruce e a
Diana acham um abrigo num restaurante, pois eles estavam sendo perseguidos por Thanagarianos. E para se misturar e se passar por um casal comum, a Diana beija o Bruce de uma maneira bem convincente. Os Thanagarianos vão embora e a Diana meio que se desculpa ali, né, pela ação que ela fez. Mas o Bruce tá longe de estar descontente e diz a ela para não se desculpar com um sorrisão malicioso no rosto. E esse beijo aí realmente deixou os fãs em alvoroço aí na época. E a fase seguinte da liga, né, a fase dos Sem Limites, começou aí alimentando ainda mais, né, o chip para esse casal. Porque logo no início aí dessa nova fase da liga, tiveram 2 episódios aí com um tom mais cômico. E nele nós tivemos vários momentos do Bruce com a Diana. No primeiro, chamado Brincadeira de Criança, o Batman, o Superman, a Mulher Maravilha e o Lanterna são transformados em crianças. E não só fisicamente, como também em comportamento. E em vários momentos desse episódio, fica claro que a Diana tem uma quedinha pelo Bruce criança. Será que são os verdadeiros sentimentos dela vindo à tona e ficando mais claros aí quando ela é criança? Mas enfim, realmente dá pra ver que ela tem uma quedinha aí pelo Batman nesse episódio. E o segundo episódio é um clássico aí que todo mundo conhece, que é de quando a Diana virou uma porquinha e o Batman vai até as últimas consequências pra salvá-la. E é no começo desse episódio que tem um momento da Mulher Maravilha flertando com o Batman e mandando uma indireta ali de que eles poderiam sair num date ou algo parecido. Contudo, o Batman é frio e calculista e corta essa possibilidade na hora. No decorrer desse episódio, a Zatanna, que ajuda o Batman nessa missão, vê que tem mesmo um sentimento do Bruce pela Diana. E no finalzinho, o Bruce chega a mostrar todo o seu talento cantando para salvar a Amazona. E assim, no desenho, esse relacionamento entre os dois não tem, digamos, um fim ou um ponto final. Só alguns episódios mais tarde, lá pro finalzinho da primeira temporada do Liga da Justiça Sem Limites, tem uma última menção em relação a esse flerte entre os dois. Se passa no episódio Era Uma Vez Pelo Tempo. O Lanterna Verde e o Batman estão conversando na torre de vigilância. E o John pergunta ao Batman sobre ele e a Diana. E o Batman começa a listar várias qualidades da Diana e diz que os dois são apenas amigos, entre aspas. Infelizmente, o Batman percebe que a Amazona tá parada bem atrás dele. Então, a princesa Amazona brinca com ele, sugerindo que ele continue listando essas qualidades dela. Mas bem, deu pra ver que realmente ao longo do desenho teve vários momentos então entre esses dois. E o que poucos sabem é que essa história então dessa Mulher Maravilha do desenho da Liga da Justiça, ela continuou nos quadrinhos, mais em específico na revista da Liga da Justiça do Futuro 2.0. E aqui é mostrado que na verdade ela ficou sim com o Batman, mas não com o Batman que a gente conhece. Nessas HQs, que são uma continuação das histórias do universo animado da Liga, a Mulher Maravilha é mostrada se apaixonando pelo Lord Batman, que é o Batman lá da equipe dos Lords da Justiça. Isso aconteceu quando a Liga visita a terra desses Lords para ajudar o Lord Batman a travar uma guerra contra os seus ex-companheiros. Pois é, teve uma racha de equipe entre eles. E a Liga acaba tendo que retornar antes da guerra poder acabar. Contudo, a Diana fica nessa terra, pois ela havia se apaixonado por essa versão do Batman. E os dois eventualmente acabam então se tornando o casal mesmo, né, nessa terra. Contudo, essa guerra aí que estava sendo travada aí entre os membros, né, dos Lords da Justiça só piorou. Sendo que do outro lado dessa guerra, combatendo a Mulher Maravilha e o Lord Batman, tava o Lord Superman e a Lady Mulher Maravilha. A nossa Diana acaba voltando para a nossa Terra, e ela tá mais velha e reencontra o nosso Bruce. Ela fica muito feliz e emocionada ao ver o Bruce do seu universo vivo, mas fica perturbada ao saber que ele já não tem mais sentimentos por ela. Ela no fim revela que o Lord Batman foi morto durante a batalha final pela Lady Mulher Maravilha, e bizarramente ela também conta que para acabar a guerra ela teve que casar com o Lord Superman, mas só de fachada, e até gerou um filho de uma maneira nada ortodoxa e ele se chama Zod. E no fim ela acaba então ajudando o nosso Batman e o Superman da nossa Terra a derrotar o Lord Superman, que acaba também vindo para nossa Terra. E assim se encerra aí essa história de amor que de hora em hora a DC sempre gosta de trazer de novo. Seja em filmes, animações, HQs, universo paralelo, sempre tem isso. E a verdade mesmo é que realmente o povo gosta desse chip entre os dois. Mas agora eu quero saber de vocês aí para deixar nos comentários se vocês gostam desse casal. Você sabia desse desfecho aí da Mulher Maravilha nas HQs?
E já sabe também, né, galera? Se inscreve aqui no canal e clica no sininho de notificação para saber absolutamente tudo sobre Batman. Se quiser apoiar ainda mais o canal, tem os nossos 2 projetos de financiamento coletivo. Tem o link deles na descrição desse vídeo. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.